Olá pessoal, namastê. Mais um videozinho entrando essa segunda-feira. Hoje meu convite é para conversar com vocês sobre yoga. Eu tive alguns insights de manhã enquanto eu estava na academia e eu escutava algumas pessoas comentando sobre yoga. E agora à tarde eu tive mais uma aula do minha certificação do curso de resiliência e manejo de estresse e a gente ficou conversando e praticando alguns exercícios da cognitivo comportamental. E um deles, no final, eu até fiz uma pergunta para a professora sobre pensamentos distorcidos negativos coletivos, né? Então, essas duas conversas vão se dialogar. É, Quando a gente escuta, é um convite à reflexão e um convite a possível futura mudança. É para a gente quebrar esses padrões repetitivos de conceitos do senso comum, do que é yoga, do que significa praticar yoga e do senso comum e de um pensamento distorcido coletivo. Quando a gente fala em praticar yoga, percebe, eu estava numa academia e aí escutei algumas meninas professoras, provavelmente boas instrutoras, a questão não é essa, pessoal, mas estava conversando com um educador físico que é uma pessoa do senso comum. Se ele não pratica yoga, ele ouve o que é yoga, ou que faz uma prática de yoga a partir do que todo mundo escuta, até minha mãe, ou seja, pelo que nós, professores de yoga, compartilhamos nas redes sociais e nos nossos blogs, enfim, a informação que a gente coloca aí na rua para os outros reconhecerem o que é yoga no Ocidente. E a conversa era sobre o trabalho físico, né? O trabalho físico, a resistência, não sei o quê. Eu peguei algumas pinceladas da conversa, eu tava fazendo meu treino, e fiquei com essa questão batendo na minha cabeça. Poxa, eu preciso gravar isso para trazer uma reflexão pro meu grupo, para as pessoas que têm conversado muito sobre meditação, conversado sobre um corpo calmo, um corpo restaurado, e aí o caminho, que é o caminho já da libertação, de pensamentos repetitivos, de crenças, de pensamentos automáticos, de pensamentos negativos e que nos levam a um estado de estresse, às vezes sem necessariamente a gente estar vivendo algum agente estressor do lado de fora, a gente ter, né, alguma situação estressora. Então, a questão a pergunta que eu quero fazer, assim, o convite até quando a gente vai continuar divulgando yoga como sendo uma atividade meramente física? Então, as pessoas estão acostumadas. Não é que as pessoas estão acostumadas, a maioria acha e tem a única construção sobre yoga, a única que elas têm, a única ideia, o único conteúdo que elas conseguem visualizar quando a gente fala a palavra yoga é uma postura, não só atrás, com o pé atrás da cabeça, não é isso. Tem um monte de prática que o ponto central da prática é uma prática física forte, mas não deixa de trabalhar os outros passos do yoga. E dentro dessas próprias comunidades e territórios, como a Ashtanga, por exemplo, que eu tenho várias amigas que praticam, e é a nossa prática aqui de casa. Quando a gente pratica Ashtanga, tem todo o envolvimento de todos os aspectos do yoga muito forte trabalhados naqueles grupos. As pessoas trabalham, sim, a ética, estudam respiração, estudam muito meditação, entendeu? A questão não o Ashtanga é o yoga mais difícil e ele que vai divulgar um yoga que é só postural. Não. Todas as abordagens têm feito isso, tem reforçado socialmente que yoga significa só uma atividade física. E aí o educador físico que vê o yoga através dessa comunicação social, desse divulgar nas redes sociais, que hoje é o nosso esquema, não é mais a TV e nem o jornal, né? E nem a revista, acho que nem existe mais banca de revista. Ele olha pro yoga, você faz yoga, então você faz uma atividade física. Você não faz yoga, você precisa fazer musculação. O fisioterapeuta também. O médico também. Então, vários profissionais da saúde, profissionais de outras áreas, eles acho que só na filosofia que não, eles acabam visualizando o yoga com um grande rótulo de algo que é só visualmente percebido, que só fisicamente faz uma modificação em você, ou te deixa mais forte, mais alongado, mais resistente. Só que assim, dói o vício. Quando você tem uma prática em que você estuda bem a ética do yoga. Então, yoga, na verdade, para quem está ouvindo assistindo esse vídeo, diz: poxa, Mila, mas o que é yoga? Então, vamos pensar que yoga é uma filosofia prática, milenar. Tá? Então, há muito tempo atrás, ela foi compilada por um sábio. Então, há muito tempo atrás, assim como tem toda a história do budismo também na filosofia. Então, vamos pensar assim, que ele tem passos, o yoga na verdade,
o resíduo de uma prática inteira que tem 8 passos a ser seguido. O primeiro e o segundo são sobre éticas. Eu tô sendo bem leviana, bem rasa, tá? Porque a conversa não é sobre eu ensinar o que é yoga. Tem a parte primeira e a segunda, que é sobre éticas que você vai praticar, tá? Como se fossem os 10 mandamentos. Eu vou praticar certos princípios comigo mesma, onde o objetivo principal é que eu não sofra. Então eu não faço besteira, eu não pratico algumas coisas que vão me levar ao sofrimento. E as outros 5 com os outros, socialmente. Óbvio que se eu praticar não violência, se for violento, eu vou causar sofrimento no outro e eu vou criar um karma, uma ação e vai ter uma reação. Tanto as coisas boas quanto ruins são karmas. Karma é ação. Karma não é uma ação ruim ou uma punição divina, tá? Então, depois a gente tem também pranayama, que são exercícios respiratórios, a gente tem pratyahara, a gente tem os asanas, a gente tem a concentração, a gente tem meditação, a gente tem vários passos. Então, quando você ouve falar assim, ó, eu dou aula de yoga e meditação, não tá correto. É algo no senso comum construído. Se a gente estuda essa filosofia prática, a gente pode começar a usar. Eu dou aula de asanas e de meditação do yoga. Eu converso sobre ética e exercícios respiratórios do yoga, porque se a gente continua reforçando esse pensamento distorcido socialmente, né, que é levado ao ambiente social, né, parte de várias pessoas que reforçam essa informação, é de que yoga é só um desses aspectos, que é o postural, os asanas. E ainda tem toda uma questão dos asanas que dá pra gente discutir um mês inteiro. Yoga não é só um asana que é difícil para você fazer, ou que te leva a um sofrimento, que você vai sair chorando da aula ou você se machuca. Esse não é o objetivo, nem dos asanas do yoga, muito menos de toda uma prática, uma filosofia milenar. De só um alongamento, ou aí uma liberação energética, ou aí um fortalecimento articular e tal. Então, olha que interessante. Eu ouço no ambiente de uma academia uma professora de yoga falando alguma coisa sobre os exercícios do yoga. Os asanas do yoga, então, que se você levar esse olhar um pouco mais pragmático, mais científico, você vai poder extrair desses asanas um olhar, talvez, de quem é fisioterapeuta, um olhar de quem é educador físico, mas ainda assim não quer dizer que o yoga postural, parte dos asanas, tradicionalmente falando, tenha toda essa conjuntura, não tá em nenhum texto clássico falar de fáscia, de alinhamento, porque a musculatura, porque isso e aquilo, sabe? Se fala muito, por exemplo, em psicologia budista, se fala muito em psicologia do yoga e do Vedanta, tá muito mais atrelado o discurso da filosofia inteira numa mudança sua, muito interna, de comportamental, muito mais do que uma mudança muscular de um determinado músculo. A gente pode dizer, mas aí se começa por aí, depois a pessoa fica. Não se começa nada legal deixando velado, sabe? Não se começa nada legal, na verdade, deixando escondido. Por que você não passa uma informação certa? Eu não vou fazer yoga, professora, porque eu acho muito difícil para mim. Então, pegue 1 minuto desse momento e faça bem para a humanidade, para a comunidade. Diga, então, mas yoga é uma filosofia prática milenar. Existem várias abordagens, mas todas dialogam da mesma forma no final. Todas têm o mesmo intento, te levar à libertação, levar você à libertação. A pessoa pode literalmente imaginar ela saindo de uma gaiola. Ela vai dizer pra você, mas eu não sou presa. O que você tá falando? Ui, que papo louco, que estranho. Não, sabe? Codifica isso de uma outra forma, ressignifica esse código, sabe? Então, lembra, a gente sofre, a gente se estressa muito. Hoje, o diálogo comum na sociedade que a gente vive é falar do estresse. Não do estresse como doença, mas como um estado que gera doenças, distúrbios, desequilíbrios, enfim. Emoções estagnadas, o corpo sutil fica todo, né, mais
trancadinho, não flui, como a gente gosta de dizer, e pode acabar como um efeito de cascata, criar doenças no nosso organismo, ou seja, criar sofrimento, um sofrimento desnecessário. Então, naquele minutinho que você tem, que você pode dizer para a pessoa, então, yoga é uma filosofia milenar, você não precisa seguir nenhuma deidade, você não precisa nem cantar mantras, mas os mantras, eles são bonitos, eles repetem, eles reforçam pensamentos positivos e que vão te trazer sentimentos bons, assim como quem é cristão gostar de rezar várias vezes. Quem não reza o Pai Nosso 3 vezes e se sente mais aliviado e até pega no sono? Eu sou uma pessoa que eu não sou católica. Minha religião é o amor, mas antes de dormir, quando eu tô ansiosa, me sentindo agoniada, eu rezo. Antes de terminar a segunda, terceiro tipo de reza lá, o Pai Nosso, Ave Maria, eu já peguei no sono, já suspirei e peguei no sono. Eu sinto um alívio, né? Então depende daí da sua crença, de como você for construir e tal. Mas, voltando lá na pessoa que você tá dando uma explicação e falar, yoga tem vários passos dentro do yoga. Numa aula eu vou conversar com você sobre a ética do yoga, noutra a gente vai fazer exercícios respiratórios, eu vou te ensinar a respirar melhor. No outro, a gente vai trabalhar só dispositivos que vão fazer você conseguir conquistar uma concentração, uma atenção plena melhor na sua vida, redirecionar o seu foco de atenção. No outro, a gente vai trabalhar posturas, sim, eu vou lhe ensinar o que são os asanas, as posturas. Então, assim, não perdeu, acho que nem 30 segundos, na verdade, não dá pra ler, nem pra falar, perdeu, né? Mas, então, esse é o convite, gente. Vamos começar. Se você disse, nossa, fiz uma formação de yoga e fiquei 80, 90% preocupado com os asanas e agora, perdão, faz uma outra formação, porque sim, existem muitas formações, isso não é uma crítica, isso é real, existem muitas formações que lhe dão uma apostila e preocupado só com asanas, porque é difícil estudar yamas e niyamas, é difícil comungar com os alunos que querem, por conta da questão social, mostrar asanas nas redes sociais, porque parece que você não mostra asana, que você não mostra que está praticando yoga com asanas, que você não é um bom professor. Isso é tudo errado, gente. Então quer dizer que eu tenho que ficar mostrando ali fora, macaqueando as minhas posturas, botando meu bundão de 43 anos pra cima, pra você ver que eu sou uma boa professora? Não, né? Eu não vou entrar nessa função. Eu tenho uma prática ótima, eu amo, eu sou muito bem alongada, mas às vezes tá horrível. Às vezes não tá nada a ver. E aí eu vou ficar o que? Hoje tá bonito, eu vou postar pra mostrar pras pessoas. Olha, eu assisti Capitã Marvel. A última frase que ela fala, quando um mocinho lá que quer brigar com ela com arma não briga e diz pra ela assim, então, solta os teus poderes, eu quero ver você brigar no muque, no braço comigo. E ele larga todas as armas e diz, então vem, porque eu sou homem, eu tenho uma musculatura muito mais forte. E ela pega e vai e, né, ela tem uma força na mão, sai um raio da mão dela e ela dá aquela raio no meio do peito dele e joga a criatura longe. E ela chega bem pertinho dele e diz assim, olha, eu não tenho que provar nada pra ninguém, nem pra você. É isso, você não tem que provar nada pra ninguém, nem pra você. A única pessoa que você deve, por ética e amorosidade à filosofia, são os teus alunos, aquelas pessoas que confiam e vão até você para diminuir o sofrimento na vida delas. Não é para aumentar o alongamento somente, não é para aumentar a força física, elas vão para diminuir o sofrimento. Senão, turma, a gente troca 6 por meia dúzia. Senão nós não estamos sendo sinceros, também é violento isso, entendeu? Então, Mila, não concordo com o que você está falando. Beleza, vai lá para o texto clássico e vê o que é yoga. Se você acha em todos os textos clássicos que yoga é só asana, beleza, tamo junto, segue, tá tudo certo. Mas eu sei que você vai pensar, pô, a minha irmã Mila e não quem quer ser professor ou ensinar algo, apontar se está certo ou errado, tá me fazendo um convite ao refletir o que eu tenho compartilhado com os meus alunos, o que eu aprendi nos meus cursos, sabe? Faz um teste, mas aí os alunos não vêm. Não dá para sair do Banco do Brasil, trabalhar como caixa, para ir ganhar dinheiro dando aula de yoga. Não é esse o propósito. O propósito é mudar a sua vida, é mudar a vida das pessoas. Se você acha assim, então continua trabalhando no banco e dá aula gratuita de yoga, falando sobre yamas e niyamas, falando sobre o complexo corpo que o yoga tem. E não só sobre asanas, porque é legal mostrar que o aluno fica forte, ele vai ter uma liberação imensa de vários hormônios e vai se sentir bem no final da aula, mas ele não trabalhou aquilo que na raiz leva ele ao sofrimento. O que leva a maioria do ser humano ao sofrimento é uma emoção, é um pensamento distorcido, é algo que dentro dele não está fazendo sentido ainda, que está desconectado.
E ele precisa fazer uma conexão. Dificilmente isso vai ser que ele não tem alongamento para fazer uma abertura de pernas. Como que minha filha chama no balé? Como que é, Jolie, no balé? Ele tá dormindo, tá no celular. É aquilo que a bailarina faz, bota uma perna para cada lado? Não é isso que faz a pessoa ir na aula de yoga, porque se tá errado. Então, esse convite hoje, a gente pensar em quais são os pensamentos, pensar, refletir e conseguir identificar quais são os pensamentos automáticos coletivos que nós temos na nossa vida hoje. E como professores, uma filosofia tão linda, quais são os pensamentos que a gente tem reforçado na nossa sociedade, na nossa comunidade do yoga e que é um serviço. Combinado? Então, um beijo grande. Até semana que vem. Namastê.